Bom, vamos lá. Sem mais delongas, né? Então, assim, quando a gente pensa na nossa história, numa música que embalou a nossa história, num filme que a gente viu há um tempo atrás, nos lugares que a gente visitou, naquelas pessoas que a gente conheceu e não vê mais, já faz muito tempo que a gente não vê. Quando a gente pensa nisso, dependendo de como foi a situação, tem dois jeitos que a gente pode se sentir. Ou a gente pode sentir aquela saudade, né? Uma saudade assim daquele tempo, daquele lugar, daquelas pessoas, daquela época. Ou a gente pode sentir uma angústia por lembrar de tudo aquilo, né? Então a gente, mãe, toda vez que tu me envia uma participação me solicita para participar ao vivo é porque tu quer entrar junto na live comigo, viu? Eu vou te chamar se tu quiser, tá bom? Aí, então assim, por exemplo, uma música. Eu lembro muito de músicas dos anos 80 com saudade. Porque eu vivi a minha infância, minha adolescência, o começo da minha adolescência nessa época. As músicas eram muito boas, as músicas eram muito balançantes, era tudo muito delicioso e eu lembro com saudade. Mas tem pessoas que algumas músicas ou alguns lugares ou elas não querem nem saber, porque elas lembram de coisas dolorosas que machucaram a vida delas. Então, assim, quando a lembrança é boa, a gente lembra com aquela saudadezinha, né? Oi, Ju. Oi, Cacá. Quando a lembrança é boa, a gente lembra com aquela saudadezinha. Mas isso não justifica o fato de eu querer viver de lembrança. Uma coisa é eu ter tido sucesso no meu passado, é eu ter sido feliz no meu passado, é eu ter conquistado coisas no meu passado que foram importantes, que foram boas, e gostar de lembrar disso. Agora, existem pessoas que vivem isso, que elas não apenas lembram do seu passado. Não é só lembrar com saudade, não. Elas vivem como se estivesse lá ainda. E aí elas se fecham para o mundo em que elas não permitem que aconteçam novas realizações, que aconteçam novas conquistas, coisas diferentes. Porque foi muito bom aquele tempo, porque eu vivia muito bem aquilo, porque eu gostava muito daquela música, eu sou assim, eu gosto mais de música antiga. Aí pensa assim, não vou ouvir mais nada, não vou conhecer mais nada, não vou... Oi, Rose. Oi, Vavá. Não vou conhecer mais nada, porque tá vivendo ainda naquele passado, porque aquele passado foi tão bom, aquele passado foi tão agradável, foi tão vitorioso. Às vezes é uma conquista, às vezes é uma casa onde tu morava numa época que tu gostava, um emprego que tu tinha. E aí depois que saiu dessa casa, depois que saiu desse emprego, depois que deixou esse namorado, seja lá o que for, que eram coisas boas e que faziam bem, aí passa a viver a vida em função daquilo que já aconteceu. Aí começa a esquecer de viver o novo, porque tá pensando no que passou. E isto quando a lembrança é boa, certo? Ótimo. Quando a lembrança causa vergonha, culpa, tristeza, aí a gente pode cair na armadilha de evitar o passado.
Então é 8 ou 80, né? Aí a gente continua preso sempre naquelas escolhas ruins. A gente escolhe no passado algo que não foi bom, ou vive algo que não foi bom. Às vezes não é culpa da gente, lembrem disso. Muitas vezes as coisas que acontecem estão fora do nosso controle. O que a gente pode é escolher o que fazer com essas coisas. Então, às vezes, a gente escolheu fazer algo que não foi bom, que causa dor, que causa amargura, que causa sofrimento, que a gente já até conversou sobre isso outras vezes, né? Mas isso aí também, o fato de não lembrar, de não querer nem tocar no assunto, acaba deixando a pessoa presa nas más escolhas. Porque a pessoa não vai compreender, não vai discutir aquilo, não vai entender o motivo pelo qual viveu aquilo que ela viveu. E aí vai ficar sempre naquela roda, girando aquela roda que não termina nunca, de sofrimento, de dor, de escolhas ruins. Então, para aí. Se for bom, eu não posso lembrar, e se for ruim, eu preciso lembrar? Não, não é isso. Entenda. A gente sempre deve lembrar daquilo que foi bom. Daquilo que foi ruim também pode lembrar. Qualquer situação, a gente precisa lembrar do que aconteceu, do nosso passado. Até porque o passado, se vocês forem parar para pensar friamente, é a única coisa que existe. Porque o presente, no momento em que eu falei presente, o presente já virou passado. E o futuro não aconteceu ainda. Então o passado é a única coisa que a gente tem de concreto. Dizer, ó, o passado, esse meu ó já passou. Já foi um ó diferente que eu fiz naquele presente que também já passou. Então a gente, o presente é muito fugaz, é muito rápido. O passado é o que perpetua, é o que existe. Então a gente precisa lembrar dele, lógico. Lembrar dele com carinho quando ele foi bom. E lembrar dele quando ele não for bom, conscientemente. Porque assim, ó, a grande diferença tá nas palavras reviver e revisitar. Então assim, eu não cheguei a olhar no Aurélio, tá? Ó, não esqueça de botar a hashtag sossega se eu ficar sacudindo muito, tá? Sossega, me manda sossegar porque eu fico me balançando. Então assim, ó, eu não olhei no dicionário, mas eu, dentro, né, da minha cabeça, formulei o seguinte: reviver é pensar, lembrar daquilo como se tivesse naquela situação. Então, é sentir a mesma alegria de quando sentiu no passado, ou é sentir a mesma dor de quando estava lá no passado. Isso é reviver. Reviver é voltar a viver do mesmo jeito. É sentir do mesmo jeito e é pensar igual, tudo igual. Reviveu. Revisitar é uma visita. Revisitar é somente para eu lembrar de fora. É como se eu estivesse olhando de fora uma cena. Então tem esta cena aqui e eu revisito, porque fui eu que vivi aquilo ali, mas eu revisito de fora. Eu não sinto mais o que eu sentia antes. Eu não penso obrigatoriamente mais daquele jeito. E aquilo não me causa nem a dor
e nem toda aquela alegria que me causou naquela época. Deu para entender a diferença entre reviver e revisitar? Coloca aí nos comentários para mim se vocês entenderam. Coloca um joinha, ou se ficou meio obscuro, me pergunta que eu explico de novo. Tá? A Rose entendeu, botou um monte de palminha. Beleza. Então tá. Aí eu até coloquei lá no meu post, acho que no domingo, se não me engano, uma foto daquele filme Curtindo a Vida Doidado, do Ferris Bueller. Vocês lembram desse filme? Conta aí pra mim. Se vocês são da minha idade, da minha época, da minha geração, ou até um pouquinho mais que eu, deve ter visto na sessão da tarde, no mínimo, umas 4 vezes o filme. Lembra, né? Joia, legal. Esse filme foi um filme que marcou a minha adolescência. Por que tá caindo? O que tá caindo? É eu que tô caindo? Tá normal aí pra vocês? Diga aí. Ó, então assim, esse filme ele marcou minha adolescência, porque na realidade o Ferris Bueller era tudo aquilo que todos nós gostaríamos de ser quando a gente é adolescente. Ele era corajoso, impetuoso, ele ia lá e fazia, ele não queria saber de nada, e o pior não é isso, ele se dava super bem, né? Mamãe e papai na volta paparicando ele, achando ele o máximo, e ele era o máximo para as outras pessoas também, para os colegas, e conseguia se safar de todas as coisas que ele aprontava. Então, ele era o ídolo dos anos 80. Aí eu propus uma brincadeira, né? De dar um final pro Ferris. Um final não, um desfecho para essa história. Depois de adulto, o que seria dele? Porque se a gente for pensar, como a gente falou na outra live sobre as escolhas, a gente é, hoje, consequência daquilo que a gente escolheu no passado. Então, provavelmente, se Ferris Bueller tivesse continuado matando aula todos os dias, ele talvez não tivesse se formado, né? Então eu dei lá 3 desfechos, que até depois, se vocês quiserem, quem ainda não fez, não votou, não deu a sua sugestão, também pode ir lá e votar para ver que desfecho que teria Ferris Bueller. Oi, Lucinha. Então, assim, é um filme que marcou a minha adolescência, eu acredito que marcou a adolescência de muita gente, porque a gente viu várias vezes. Músicas também que marcaram nossa adolescência. Lugares onde a gente foi, que marcam a infância. Às vezes um cheiro, porque a gente tem memória olfativa também, né? Não é só visual, não é só auditiva, a gente tem uma memória olfativa que às vezes a gente sente aquele cheiro e lembra da infância, lembra da casa da avó, lembra do cheiro da mãe, lembra do cheiro, sei lá, né, do jardim onde morava, da casa onde morava, e a gente fica com aquela lembrança dentro da gente. Quando a lembrança é boa, beleza. Não esqueçam, lembrança boa só na lembrança. Não precisa viver na lembrança. Quando a lembrança é ruim, como é que a gente faz para passar este passado a limpo? O que a gente pode fazer para fazer as pazes com o nosso passado, com a nossa história? O que pode ser feito? Bom, eu acredito que todo mundo aqui tem alguma lembrança que não foi boa na sua vida. Assim como
eu quero acreditar também que todo mundo aqui tem lembranças maravilhosas de alguma época de sua vida. Ou às vezes está criando hoje essas lembranças, né? O que é melhor ainda, quando a gente vive mais pertinho do presente, coisas boas, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acredito que deve ser feita: revisite o seu passado. Revisite as suas dores. Revisite os seus pesares. Revisite. Não reviva. Revisite. Analise. O que poderia ter sido feito diferente lá naquela época? O que tu poderia ter feito, ou até o que tu não poderia ter feito, mas o que daria hoje? Se fosse hoje aquilo, o que tu poderia fazer hoje, que na época tu não pôde ou não poderia por qualquer outra circunstância, que fosse diferente, que tivesse um desfecho diferente? Então tu reprograma os teus passos. Reprograma eles para quando vir, por acaso, a acontecer algo parecido, uma situação semelhante, que tu te veja de frente com ela, que ela não esteja mais no passado, que ela passe a ser presente, tu consiga agir de outra forma. Tu tenha já na tua cabeça aquela coisa, porque assim, ó, quando a gente fica fechado para as coisas que passaram, totalmente fechado para as nossas dores, a gente evita para que elas não aconteçam mais, né? Então eu tô sentindo uma dor, eu senti uma dor no meu passado, seja lá ela qual foi, eu senti uma dor. Aí eu não quero falar nela, eu não quero olhar para ela, que é para não sentir mais que ela existe. Só que aí acontece o quê? Pode acontecer de ela bater na minha porta de novo por algum motivo. Por um outro motivo. Ser a mesma dor, ser uma situação parecida, uma situação semelhante acontecendo no presente. Vê se vocês conseguem entender, se eu consigo me explicar, tá? Qualquer coisa vocês me avisem aí, se ficar difícil, viu? Então assim, ó, pensar naquela dor faz com que eu trabalhe ela dentro de mim para conseguir enxergar como eu posso fazer diferente, para que, se por acaso aparecer de novo para mim essa mesma dor, esse mesmo sofrimento, eu já sei como agir. Eu não vou ficar paralisada. Eu não vou ficar assim, meu Deus, ela apareceu. A dor apareceu e agora o que eu faço? Dá para entender? Vocês estão me acompanhando? Diz que sim ou diz que não. O que aconteceu aí? Esqueci de fixar nos comentários o tema da live. Obrigada, Bela. Olha, eu tenho uma secretária maravilhosa que chama Isabela. Aí, Isabela me lembrou de fixar nos comentários o tema da live, que eu tinha me esquecido. Pronto. Não sei se fixou. Tá. Não sei. Bom. Aí então, assim, tá todo mundo entendendo. Beleza, joia. Que bom. Se vocês ficarem com alguma dúvida ou discordarem de alguma coisa, mete bronca aí nos comentários, porque a gente tá conversando para isso mesmo, tá? Beleza. Então, assim, a primeira coisa que eu falei foi revisitar o passado. Revisita. Vai lá, bate na porta. Bate na porta, se tiver que sentir dor, paciência. É tipo aquela dor, assim, de injeção, né? É para um bem maior. Tá bom?
Depois, essa parte é difícil. Faça as pazes com as pessoas que estão vivas. Sabe aquela pessoa que te magoou? Eu acho que se não é todo mundo, eu acho que pelo menos uns 80% eu não fiz essa conta. Mas vocês podem me dizer, vocês têm só de sim ou não? Tem alguém na tua vida que tu lembra que te magoou alguma vez e que às vezes ainda machuca? Lembrar disso? Que dói lá dentro? Eu tenho. Vocês têm? Alguém que fez alguma coisa pra vocês, que magoou, que feriu, que ficou meio doidinho? Não, Lucinha, graças a Deus. Nem tu magoou ninguém também, né? Alguém tem? Pois bem, se tiver, lembre de fazer as pazes com essa pessoa enquanto ela tá viva, tá? Por que eu digo isso? O que é fazer as pazes? Ah, é ficar amiga, é perdoar tudo que fez? Não, não é isso, mas é ter um movimento. É ter um movimento em busca daquela pessoa, em busca de saber exatamente o que aconteceu, porque muitas vezes a gente se magoa, a gente sofre e é à toa. Às vezes a gente se magoa por coisas e nem percebe que não era aquilo que a pessoa queria dizer, que não era aquilo que a pessoa queria. Só que aí passou o tempo, tu foi deixando, tu foi largando e aquilo foi incomodando, foi ficando remoendo lá dentro, e acaba se tornando ferida às vezes. Então assim, antes mesmo de se tornar uma ferida, se já não se tornou, procura a pessoa. Se já se tornou, procura a pessoa. Vai lá, conversa. Vai, explica. Mesmo que essa pessoa ache que não fez nada de errado, mas diz pra ela, olha, eu senti isso, mas eu tô disposta a mudar o meu jeito contigo, a te tratar bem, a fazer diferente. Porque as pessoas também fazem parte do nosso passado. E às vezes a mágoa que fica de alguém vai reverberando pelo resto das nossas relações. E a gente nem percebe, muitas vezes. Ah, mas se a pessoa que eu fiquei de mal já morreu, o que eu faço? Gente, olha, eu acho que deve ser muito triste a gente se magoar, a gente ficar sofrendo dentro da gente por questões com pessoas que já foram embora. Então, assim, o que eu, como uma psicodramatista, sugiro? Escreve uma carta. Escreve uma carta contando a tua vida, contando a tua história, dizendo que perdoa ou pedindo perdão, dependendo da situação, qual for, né? Escreve uma carta e coloca essa carta num vasinho de flor, no quintal, esconde ela e esquece ela, esquece a carta. A carta pode parecer bobagem, ah, mas que isso, que besteira, a pessoa já foi, mas quando a gente coloca no papel os nossos sentimentos, por isso que a gente fazia diário quando era adolescente. Quando a gente coloca no papel os nossos sentimentos, eles afloram, a gente se alivia, a gente fica, sabe, fica bem. Porque a gente colocou para fora o sentimento, a gente desabafou, mesmo que tenha sido com um papel. Por isso que saem às vezes poesias tão lindas, músicas tão maravilhosas, histórias tão tocantes, porque as pessoas colocam o seu sentimento no papel e isso pode transformar, isso também transforma. O que a gente planeja?
Por que a gente escreve uma agenda? Porque a gente acredita que escrevendo vai lembrar, que escrevendo vai sair a nossa criatividade, as nossas imaginações, as nossas ideias, vão tudo pro papel, fica a coisa mais linda, né? Escrever é bom, tá? Bom, bom, revisitar o passado, fazer as pazes com os vivos e com os mortos, né? Parar de se culpar. Parar de se culpar é uma das principais coisas para que você consiga passar a limpo o seu passado. É parar de se culpar. Porque a gente tem esse costume de se culpar por tudo. Oi, Karina. E quando a gente não se culpa por tudo, a gente culpa outra pessoa por tudo. Mas alguém sempre tem que ser culpado de alguma coisa. Vocês já perceberam isso? E não é bem assim que a coisa funciona. Vocês têm que se lembrar que hoje tu não é mais a mesma pessoa que viveu aquela situação daquela vez. Não é mais. Não é. Pode achar que é, mas não é. Já mudou. Se fosse viver aquilo que causou dor e sofrimento hoje, talvez aquilo que causou dor e sofrimento não causasse dor e sofrimento. Então assim, ó, tu tem que te lembrar que mesmo que a escolha tenha sido tua, e aí é o que leva a gente a se culpar muitas vezes, porque quando a gente a gente sofre por alguma coisa que está totalmente fora do nosso controle, um acidente, uma morte de alguém, né, uma perda de um emprego, sei lá, qualquer coisa que doa, machuque a gente, está fora do nosso controle, a gente pode se vitimizar. Ou pode simplesmente viver numa boa com isso, sabendo que aquilo não foi culpa da gente. Agora, quando é escolha mal feita, a chance da gente se culpar é enorme. Só que aí tu tem que lembrar disso, tu não é mais a mesma pessoa. Hoje, provavelmente tu escolheria diferente. Então, para de agir como se estivesse lá no passado. Para de agir como se fosse aquela mesma pessoa, porque tu não é mais. Tu já mudou. Te permite ser aquela pessoa que tu sempre gostaria de ser. Não tô dizendo que tu vai imitar alguém. Ah, não, eu sempre quis ser como a Gisele Bündchen, então eu vou ser. Não é isso. Não é isso. Nunca quis ser como a Gisele Bündchen, tá? Não, mas não é isso. O que eu tô querendo dizer é ser a pessoa que tu gostaria de ser. Eu sempre quis ser uma pessoa determinada. Eu sempre quis ser uma pessoa corajosa. Eu sempre quis ser uma... Seja! Tu também, Rose. Gisele é. Seja essa pessoa determinada, essa pessoa corajosa. Seja o que sempre quis ser. Tá? Então, queridos, a gente precisa entender que precisa cavar o nosso poço de lembrança. Ele tem que ser cavado. As lembranças sendo boas, a gente ama fazer isso. O que são as fotos? Gente, foto é a tentativa de preservar o que passou. Quem não gosta, claro que é a gente, né? De olhar o nosso álbum de fotos. Todo mundo gosta. E é interessante que há alguns anos atrás, eu não sei se hoje ainda é assim, porque eu também não faço muita visita, mas eu acho que não é não.
Mas alguns anos atrás, se a gente ia visitar alguém numa casa de uma pessoa, eu lembro quando eu era criança, pequena, minha mãe ia na casa dos primos dela, na casa dos amigos, aí a gente ia visitar e o pessoal fazia o quê? Pegava o álbum de fotografia e mostrava pra todo mundo o álbum de fotografia. Ah, porque esse aqui é meu filho, porque esse aqui é meu sobrinho, porque esse aqui é não sei quem, não sei quem. E aquilo ali interessa única e exclusivamente para aquelas pessoas que estão na foto. Aquilo ali não interessava pra mim. E eu tenho quase certeza que também não interessava pros meus pais. Mas só que a pessoa tem tanto orgulho, tanta saudade, tanto amor do seu passado, que ela quer mostrar pra todo mundo. Quer mostrar foto pra todo mundo, quer que todo mundo se alegre junto com ela, né? Então assim, quando a lembrança é boa, é legal. Mas lembre-se de não viver de lembranças boas. Porque vivendo só de lembranças boas, você não se permite viver o novo. Tá? Esse é o principal ponto. Cava o seu poço de lembranças, se for doloroso, se for sofrido, eu recomendo que tu não cave sozinho. Eu recomendo fortemente que tu busque a ajuda de um psicólogo para cavar esse poço contigo. Porque o psicólogo, ele vai saber aonde colocar a pá. Que pedaço de areia vai tirar. Ele vai saber aonde ir para cavar o teu pocinho de lembrança e conseguir, no momento em que tu tirar aquelas lembranças ruins dali de dentro, ele vai conseguir te apoiar. Ele vai estar ali junto contigo para trabalhar essas lembranças para que elas deixem de ser revividas e passem a ser revisitadas apenas. Tá? Porque o mais importante é isso. É a gente aprender a revisitar sem sentir dor. É difícil, né? Eu sei que é. É difícil. Então, assim, isso tudo é garantia de que vai dar certo? Não, claro que não. Não é garantia nenhuma. São apenas uns passos assim que eu tô passando para vocês. Passo que eu tô passando do passado. Olha só que coisa linda. Um trava-língua. Né? É uns passos que eu tô passando do passado para vocês. Para que vocês comecem a pensar o que eu faço com o que passou. O que passou, então, é aquilo que existe. Como revisitar os momentos bons com alguém que já morreu e não chorar. É complicado. Claro que é complicado. Mas essa história da carta é uma coisa legal. Porque às vezes, assim, ó, Rose, às vezes a gente chora. Não é nem assim de saudade, digamos assim. Às vezes é, lógico, né? Chora de saudade da pessoa. Mas a gente chora por tudo aquilo que a gente não conseguiu viver com a pessoa. E não aquilo que a gente viveu quando a pessoa morre, sabe? A gente sofre, não é só pela lembrança do que foi vivido com aquela pessoa, mas a gente chora e sofre pela falta de ter vivido coisas com aquela pessoa. Então, aquela dica que eu dei da carta vale para isso também. Porque mesmo que essa pessoa, que tu não precisa fazer as pazes com ela, e que ela não precisaria te perdoar e nem tu perdoar ela, foi uma relação boa, maravilhosa, gostosa. Às vezes é um pai, uma mãe, um filho, né? Teve aquela relação boa. Conta numa carta tudo que tu tá vivendo. Conta para essa pessoa numa carta. Grava,
sabe? Se tu acha que não é bom escrever, grava para escutar depois, mas eu acho que a escrita ainda é mais terapêutica do que a gravação. Escreve contando o que tu tá vivendo, contando tudo que tu gostaria de viver com aquela pessoa, que tu não pôde viver, mas que, olha, seria muito bom se a gente pudesse estar junto para isso. Experimenta escrever uma carta colocando tudo aquilo que tu passou e que tu sentiu desde que essa pessoa se foi. Experimenta fazer isso, escrever essa carta, para ver como é que tu vai te sentir depois. E aí me conta, viu? Para ver como que tu vai te sentir depois. Porque vai ter aquela catarse, o que a gente chama na psicologia, sabe? Que é uma entrega. Oi, Emily. É uma entrega que a gente sente, que a gente precisa conversar, que a gente precisa ver aquela pessoa, que a gente precisa estar perto. Então, já que não pode, escreve. Escreve que tu vai ver que quando chegar mais adiante, tu não vai mais sentir tanta dor. Lógico que vai sentir a saudade, isso aí vai ter sempre. Seja lá quem for a pessoa, vai ter sempre uma saudadezinha, aquela coisinha assim. Mas vai dar para revisitar sem sofrer. Viu? Experimenta, depois me conta. Oi, Matilde. Tudo bom? Legal, gente. Bom, então assim, como eu comentei, não é garantia de que dê certo. Mas assim, eu coloquei lá no post, acho que foi essa semana ou semana passada, que eu coloquei 5 passos. Acho que foi depois da live da semana passada. Coloquei 5 passos para fazer uma escolha melhor, para melhorar as nossas escolhas. Então, quando a gente segue esses 5 passos das escolhas, é lógico que se a gente faz escolhas melhores no presente, a chance de que o futuro seja mais agradável é maior, né? Porque a gente fez boas escolhas. Então a gente vai lembrar do passado, que hoje é presente, que amanhã é passado, a gente vai lembrar com satisfação. Certo? Então lembre-se sempre, você não é responsável por aquilo que não está no seu controle, mas é responsável pelo que vai fazer com o que sobrou. Então, sofri um acidente, fiquei com dificuldade motora, não fui responsável pelo acidente, não fui responsável. Mas o que eu vou fazer com a minha dificuldade motora? Eu vou me entregar, e eu vou chorar, e eu vou me vitimizar, ou eu vou dar a volta por cima, vou fazer minhas fisioterapias, vou fazer a cirurgia, vou fazer tudo que tiver que fazer, e mesmo que não dê certo, eu tô com a minha cabeça boa ainda e vou trabalhar com ela. Então assim, não é responsável pelo que não tem controle, mas é responsável por tudo aquilo que a gente escolhe fazer depois disso, com aquilo que sobrou, tá? No momento em que vocês decidirem fazer as pazes com o passado de vocês, oi Patrícia, seja bem-vinda. No momento em que vocês decidirem fazer as pazes com o passado de vocês, vai doer. Se o passado for sombrio, se o passado for doloroso, vai doer. Mas vocês têm que pensar, igual eu falei antes, na injeção. É dor para cura. É dor para fazer bem depois. É dor para evitar dor maior. Tá? E sempre lembrem de pedir ajuda. Essa ajuda de um psicólogo. Lembra das coisas boas, lembra das coisas ruins, sem ficar sofrendo com as coisas ruins e sem ficar vivendo naquilo
que foi bom um dia, mas que não é mais, porque já passou. Lembra que o passado já passou. Tá? Que é a única coisa que existe. Vocês tinham pensado nisso? Acho que já, né? Que o passado é a única coisa que existe? Ó. Pronto. Passou. Passou a água já. Vira a página, isso mesmo, Matilde. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aproveitem e perguntem, porque a gente ainda tem um tempinho. Né? A gente ainda tem um tempinho. Muito boa a participação de vocês, meninas. Demais. Olha, eu quero contar uma coisa pra vocês enquanto vocês vão decidindo a vida aí. Eu quero dizer o seguinte, ó. Falar de futuro, tá? Semana que vem é agosto, já. E aí no mês de agosto eu vou ter um curso, eu tô fazendo um curso que eu preciso desse mês de agosto para fazer algo para mim, para desenvolver o meu emocional, para que eu fique bem, para que vocês fiquem bem também, para poder entregar o melhor de mim sempre, tá? Então, para que eu possa entregar o melhor de mim, eu vou ser obrigada a participar desse evento que vai durar durante todo o mês de agosto, nas terças-feiras às 20 horas. Olha só que coisa incrível! Justo no horário da live. Justo. Mas aí não pensem, não, que vocês vão se livrar de mim no mês de agosto. Porque eu vou fazer as lives na segunda-feira, tá? A princípio só em agosto. Segunda-feira, às 20 horas. Vocês vêm comigo? Coloca aí se sim ou se não. Vocês vêm comigo na segunda-feira? Segunda-feira, 20 horas, tá? Eu vou colocar lá na página, tudo certinho, no meu feed, que vai ser segunda-feira. Fazer na quarta não dá, eu tenho atendimento. Eu também pensei na quarta, sabe? Mas na quarta eu tenho atendimento. Mas quem sabe se eu mudar o atendimento para segunda, eu faço na quarta. Eu vou pensar ainda nisso. Se tiver mais voto de quarta-feira, a gente pode pensar mais seriamente. Viu? Tá bom, gente? Então tá. Sim, claro. Vocês tudo tá, né? Muito bem. Então tá, ninguém tem mais dúvida, vocês entenderam? Fez algum sentido pra vocês esse negócio do passado, pra passar limpo? Quem chegou mais tarde deve ter pego o bonde andando, não pegou muita coisa, mas não se preocupem, porque vai... Ah, Lucinha, tua irmã, que legal. Vai ficar gravado no IGTV, viu? É só acessar lá do comecinho para vocês entenderem o mil da feada. Ou o fio da meada. Tá bom? Que bom que você gostou, linda. Legal. Tá bom, então, gente, vamos lá se abraçar? Tá todo mundo preparado para o abraço? Que hora é aí? Ah, ainda dá tempo de se abraçar bastante. Que bom. Ótimo, Rose. Comprar um diário para escrever. Muito bem. Inclusive, tem gente que faz diário virtual, né? Escreve no computador, no bloco de notas do celular. Mas, sinceramente, eu não sei se eu sou muito apegada ao passado. Olha a minha máquina de escrever aqui, ó. Sou muito apegada ao passado, né? E aí eu gosto de papel e caneta, sabe? Então eu acredito que comprar um diário para escrever é uma coisa legal. Porque assim, é uma lembrança, tu vai estar vivendo diferente. Não é reviver a adolescência que
eu tinha o diário na adolescência, eu vou reviver isso. Não, não é isso. Porque são outras vivências. São outros motivos pelos quais tu vai escrever ali. São outras ideias. É tudo novo. Mudou. Ainda bem que a gente muda, né? Ainda bem que a gente cresce, ainda bem que a gente evolui, ainda bem que as coisas vão acontecendo. Escrever faz bem mesmo, Ju. E fazer crochê também, né? Tá bom? Exatamente. Quando quiser contar alguma coisa, a gente sabe, né? Pra quem falar, tá? Peguem sua almofadinha, seu bicho de pelúcia, seu travesseiro. A Cacá pega o João Pedro. A Vanessa o Metano. Peguem aí seus bichos, seus travesseiros e vamos se abraçar. Matilde, pega aí, Matilde, tua almofada e prepare-se. Gente, abraço de saudade hoje, tá? Abraço de saudade, abraço de passado, abraço de tudo. Bora? Vou apertar bem. Aperta até fechar os olhinhos. Sintam meu abraço, sintam minha gratidão, sintam meu amor, sintam a alegria que eu sinto de ter vocês perto de mim. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aí me acompanhando e um abraço que a gente não consegue se ver. Ai, pronto, abraço. Vocês sentiram aí, né? É fácil de sentir. É só a gente querer que a gente sente. Um beijo, minha gente. Ó, vocês, por favor, quando for semana que vem, durante a semana, sempre que vocês lembrarem, vocês avisam os amigos de vocês que tem essa live, tá? Que a gente espera eles aqui. Às vezes são pessoas que estão precisando ouvir alguma palavra, estão precisando de uns puxões de orelha, porque eu não sou boazinha, né? Eu não sou boazinha, eu sei que eu não sou boazinha. Eu dou uns puxões de orelha de vez em quando, mas às vezes a pessoa precisa de puxão de orelha, tá bom? Aí vocês avisem lá. Outra coisa também que eu queria pedir é que sempre que eu colocar uma caixinha de pergunta, vocês, se puderem, respondam, por favor. Me dê algumas ideias de temas para live, tá? Isso, semana que vem vai ser segunda às 20 horas, tá bom? Aí me deem sugestões de temas para live. Vocês já sabem com o que eu trabalho, vocês já sabem que eu trabalho principalmente com relacionamentos, com pessoas que se sentem incompreendidas, com pessoas que têm dificuldade de se relacionar, conflito na família e tudo mais. Então, mandem para mim sugestões de live, tá? De temas para live pra gente conversar, beleza? Amanhã, como de praxe, eu coloco um resumo dessa live no feed, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada e até semana que vem, segunda-feira, não esquece. Tchau, tchau.